mesma mensagem que aquele servo recebeu, Mateus 28, versículos 19 e 20, ide por todo mundo, nós vamos ver que hoje nós temos também a mesma mensagem. Hoje nós temos a mesma mensagem a ser anunciada. Então, quando aquele pai de família, quando Deus deu aquela ordem aos seus servos, também está dizendo a nós: ide por todo mundo. Nós vamos receber nãos, nós vamos receber portas na cara, nós vamos muitas vezes ser motivo de chacotas, mas a verdade é que importa obedecer a Deus. Deus faz tudo conforme a sua vontade, tudo conforme o seu desejo, o seu propósito eterno. Então nós vemos em 2 Coríntios 5, versículo 20, que vai nos dizer que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Então nós podemos entender aqui que quando nós colocamos nossas vidas diante de Deus, nós não deixamos mais de fazer a nossa vontade. O embaixador é aquele que faz tudo conforme o seu enviador o diz. Deus tem enviado a cada um de nós, de sorte que somos embaixadores, não é uma pessoa, somos embaixadores da parte de Cristo. E como Deus se rogasse por nós, rogamos também da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que Deus tem enviado a cada um de nós, que as pessoas precisam se reconciliar com Deus. Quando nós caímos em pecado, quando nós nascemos, já somos descendência do pecado. Até uma certa idade temos a salvação pela misericórdia de Deus, mas a partir da idade da razão começamos a ter a necessidade de reconhecer os nossos pecados, porque a partir daí começamos a entender as nossas dificuldades. Mas aqui o servo, ele foi enviado como embaixador, e o embaixador fala aquilo que alguém manda que ele fale, não é aquilo que ele quer falar. Da mesma forma que um servo que somos nós também precisamos entender que quando somos servos, nós temos as nossas próprias vontades, nós fazemos a vontade de outra pessoa à frente da nossa própria vontade. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o meu Senhor quer. É aquilo que Ele quer que eu faça, não aquilo que eu tenho desejo. Domingo pela manhã, domingo à tarde, domingo à noite, é muito bom estar descansando, mas melhor é estar na presença de Deus. Não há outro lugar melhor. Nós cantamos a respeito da consagração, nos consagrar diante de Deus, tudo entregar. Então às vezes nós precisamos rever as nossas vidas, se realmente estamos sendo servos de Deus ou não, e aí então nós estaremos fazendo a vontade dele, quando reconhecemos que ele tem poder, que ele é autoridade sobre as nossas vidas. Mas aquele servo obedeceu, e quando ele voltou trazendo essas más notícias em relação àqueles que rejeitaram o seu poder, nós podemos observar que Israel, quando rejeita o poder de Deus, quando rejeita a pessoa de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 10, aliás, versículo 11, ele vai falar que as pessoas, a nação de Israel, rejeitou o povo de Deus, rejeitou a pessoa de Deus. Ela rejeitou ser a nação santa. Israel rejeitou ser o povo escolhido de Deus. 1 Pedro 2, nós vamos, aliás, 1 Pedro 2,9 mesmo, nós vamos ver que ele rejeitou apenas isso, ser propriedade
exclusiva de Deus. E muitos hoje, que nós consideramos como gentios, aqueles que não são de descendência israelita, mas também têm rejeitado pertencer a esse povo, porque rejeitam o convite de Deus. Quando nós observamos o texto, nós vimos que o céu, ele saiu por várias vezes, por 3 vezes ele foi enviado. Quantas pessoas às vezes tem na nossa vida que a gente fala do Evangelho uma vez, 2 vezes, uma semana, um ano, vários e vários anos, a gente vai falando do Evangelho para essa pessoa e ela sempre vai se recusando, sempre vai dando desculpas. Nós, servos, não temos desculpas, porque um dia nós fomos alcançados, um dia nós fomos resgatados por Jesus. Mas hoje nós também devemos pensar naqueles que ainda não foram. Logo, logo nós estaremos nos próximos domingos em relação à campanha de missões. E nessa campanha nós temos essa responsabilidade, não só de ofertar, porque ofertar em campanha de missões é muito bom. Você pode enviar pessoas a lugares que você não pode ir, mas não me tira a responsabilidade de fazer missões. Não tira. Ofertar é muito bom, mas não tira a minha responsabilidade de fazer missões. Então, voltando àquele servo, com essas más notícias, o pai de família ficou indignado, ficou bravo, porque as pessoas o rejeitaram, as pessoas deixaram tudo para estar fazendo as suas próprias vontades. E ele ainda diz que na casa ainda havia muitos lugares. Nós podemos ver em João 14, versículos 2 a versículo 4, em que Jesus vai nos dizer a respeito disso. João 14, versículos 2, versículo 4, até o versículo 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Tudo já estava preparado. Mas se cobertura faltasse, ele próprio estaria preparando o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Conheceis o caminho. Nós conhecemos o caminho. Quando Jesus, em João 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos o caminho, mas quem está lá fora sabe o caminho? Quem está lá fora sabe que na casa do Pai há muitas moradas? Quem está lá fora conhece o caminho? Sabe que Jesus foi crucificado, mas não sabe qual foi o motivo da crucificação de Jesus. Então nós observamos que nesse texto, João 14,6, ele fala, João 14,2, ele fala que há muitos lugares ainda. E nós, quantas pessoas estamos levando para essa ceia? Eu acredito que tem 2 coisas que nós levaremos da terra para o céu. A primeira é a nossa fidelidade para com Deus, e a segunda é o fruto do nosso trabalho. Há algum tempo atrás, os irmãos mais antigos talvez já tenham visto aquela peça que fala a respeito das mãos vazias. Quando o Senhor nos chamar, no final de Eclesiastes diz que nós vamos um dia prestar contas. Eclesiastes 12. E quando o Senhor nos chamar, como é que estarão as nossas mãos? Pesadas de tantas vidas que estão ali sobre ela?
ou pesadas do sangue de muitos que nós não falamos. Então, o Senhor nos convida, nos envia a estar sempre na presença dEle. Então, o Senhor vai nos trazer essa palavra de que nós precisamos enviar, nós precisamos ir. Ide por todo o mundo. Eu não posso sair daqui agora e ir para outro lugar, mas eu posso orar por aqueles que já estão lá, que são servos de Deus, para que eles também possam estar evangelizando aqueles que estão lá, que eu não conheço. Eu trabalho com telecomunicações, eu falo com muitas pessoas. Tem pessoas que eu simplesmente conheço a voz. Não sei quem é, como é que vive, não sei qual o comportamento dela diante de Deus. Às vezes a gente fala alguma coisa a respeito do Evangelho, elas ouvem, dizem até amém, mas como realmente está? Então, nós precisamos falar muito a respeito do reino de Deus. Aqui fala a respeito daquelas pessoas que são, vamos colocar como indignas, aquelas pessoas que são consideradas como, os judeus a consideram como pobre, como aleijado, como a pessoa cega, o coxo. Nós não devemos jamais escolher a quem vamos falar. Nós jamais devemos escolher a quem nós vamos falar, porque a mensagem não é minha, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E muitas vezes uma pessoa que tem uma certa aversão a cristão, ela não vai te ouvir diretamente. Mas se você estiver próximo de uma pessoa falando do Evangelho, aquela pessoa estiver próximo dela, Deus também vai fazer ela ouvir da palavra. Então não devemos escolher quem. Vou falar para esse aqui porque ele é tal coisa. Nós não devemos ter interesse. Um pouquinho antes, no texto de Lucas, nós vimos que Jesus, voltando ao dono da festa, ele vai falar que não deve se dar uma festa com interesse de ser recompensado. Não se deve fazer isso. E nós não devemos escolher a ninguém a quem nós vamos falar do reino de Deus. A mensagem é bem clara: ide por todo mundo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, nós falamos o texto talvez mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando agora, estamos falando nesse momento, mas a mensagem não é para esse momento, é para a vida eterna, é para a salvação. Assim como esse pai de família, que aqui representa a pessoa de Deus, faz esse convite a todas as pessoas, e muitos recusam. João 1, versículo 1, o povo de Israel rejeitou, mas graças a Deus que a graça ali no versículo seguinte foi derramada, mas a todos quando o receberam, dando direito a nós também, mas a todos quando o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a graça de Deus, ela é derramada, a graça de Deus é manifestada quando um pecador se arrepende. Então, pela terceira vez, o Senhor disse ao seu servo: saí depressa pelos caminhos e valados, força-os a entrar. Força-os a entrar, para que a minha casa se encha. A festa, a ceia, o reino celestial já está todo preparado. A mensagem, o convite de Deus está feito, mas somos nós
devemos ir. Isaías respondeu bem claramente: eis-me aqui, quando ele foi convidado a estar na presença de Deus. E então nós devemos estar atentos a todos aqueles que necessitam ouvir da presença de Deus. Isaías 55, versículo 6: procurai o povo, procurai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele ainda tem dado a oportunidade de estarmos no reino de Deus. Ele ainda tem lugares na sua casa, no seu reino celestial. E nós precisamos levar pessoas a estar ouvindo da palavra de Deus. Nós não temos a missão de convencer ninguém do pecado. Essa missão não é nossa, é apenas de semear. Na palavra do semeador, Jesus ele vai nos ensinar bem claramente que ao semear, ao sair para semear, uma parte da semente caiu no terreno à beira do caminho, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu entre os pedregulhos e uma outra parte caiu na boa terra. Nós não sabemos qual é a terra que nós vamos semear. Nós sabemos que essas pessoas ouvirão a respeito do reino de Deus. Se o Senhor tem aquela pessoa para ser a boa terra, Ele vai fazer produzir, e nós estaremos levando mais um para essa festa, ao reino dos céus. Então vamos estar atentos às nossas vidas. Na nossa campanha de missões, nós vamos falar muito a respeito de pessoas que ouviram a respeito do reino de Deus e se entregaram, assim como um dia nós também fizemos. Graças a Deus eu venho de uma família já cristã, mas quantos ainda estão lá no mundo sem conhecer? Quantos? Observe dentro da sua própria família, são todos cristãos? Aí você começa a abrir o leque. Seus tios, não só dentro da sua casa, dos seus pais, sua mãe, mas seus tios, seus primos, seus avós, todos eles já são cristãos? Então, nós precisamos falar a respeito do reino de Deus. A ordem do Senhor é bem clara: ide por todo o mundo, porque a casa de Deus ainda tem lugar. Amém. E eu acredito que sempre haverá lugar, porque Deus, o próprio Jesus, estará preparando se haver necessidade. Às vezes reúne a família, como nós agora estamos um pouco divididos. Raquel já está em Macarani com a Rebeca, Mike e Nick, desculpa se me troco, mas quando vem, aí a gente se ajunta todo mundo novamente. E eu fico pensando a respeito do reino de Deus. Quantas pessoas nós encontraremos no reino de Deus quando nós estivermos lá, quando Cristo voltar? O texto fala a respeito de salvação, mas o texto também fala a respeito do envio dos seus servos para que as pessoas encontrem a salvação, ou que sejam encontrados pela salvação, porque quem nos dá a salvação é o Senhor. Não somos nós que buscamos a salvação, é Ele que vem de encontro a nós. Embora nós devemos sempre estar atentos a ouvir a palavra de Deus, que é pelo ouvir que nós encontramos a Cristo, que Cristo nos encontra, quando nós falamos a respeito da graça dele. Então, Jesus vai dizer aqui no final desse texto que nenhum daqueles que foram convidados provarão da ceia. Mas quantos vão provar? Nós não sabemos quem vai provar, quem não vai provar.
mas o Senhor sabe. Por isso que nós não podemos fazer distinção de quem nós vamos falar, com quem nós vamos falar, da forma que vamos viver. Porque o mundo, assim como a criança que aprende pela visão, o mundo observa e aprende também pela visão, observando a sua vida, observando o seu testemunho, observando a sua maneira de agir, se você é ou não um servo de Deus. E com certeza isso já é, de uma certa forma, uma evangelização a essas pessoas. Nós temos missionários que não podem falar a respeito da graça de Deus livremente, mas elas podem viver. E da mesma forma, muitos que estão apenas nos observando, elas podem também aprender a respeito da graça, a respeito da misericórdia de Deus, porque o nosso viver deve ser de forma a agradar a Deus. Frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Vidas que confessam o nome do Senhor. Nesse momento eu convido a irmã Cláudia, para cantarmos